Olá, eu cumprimento a você, o senhor, a senhora, com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para transmitir uma pequena palavra a respeito das coisas de Deus, da Bíblia, e o objetivo é transmitir aqui alguns pequenos ensinos da Bíblia para o seu conhecimento, para a sua orientação, inclusive até para a questão da sua religiosidade. Porque o nosso assunto aqui, que é sobre doutrinas básicas. Quando se fala doutrinas básicas, são doutrinas básicas das Sagradas Escrituras, da Bíblia Sagrada. E eu quero convidar a sua atenção para um assunto muito importante relacionado a doutrinas básicas da Bíblia, que é exatamente o assunto relacionado à salvação pela graça do Senhor Jesus Cristo. E é interessante que esse assunto deve talvez ter algum nível de interesse para você, para o senhor, para a senhora, porque se trata exatamente de um esclarecimento. Porque é muito natural as pessoas buscarem meios ou recursos para alcançarem a salvação eterna, a salvação da sua alma. Então, buscam esses recursos de várias formas, através de práticas de dar esmolas, práticas até mesmo de fazer o bem, e acharem que essas coisas trazem para as pessoas determinados méritos, méritos para a salvação, méritos para se darem bem com Deus, está tudo bem, isso é o conceito geral. Mas eu quero te mostrar agora o que as Escrituras Sagradas falam a respeito disso. Por exemplo, vamos agora meditar aqui num versículo bíblico da Palavra de Deus que está numa das cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Ele escreveu uma carta ali aos Efésios, ou seja, a igreja lá em Éfeso, né? E ali, no capítulo 2, versículo 8, ele começa falando sobre este assunto. Ele diz assim, Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, ao contrário do que provavelmente muita gente pensa, o apóstolo Paulo, ele instrui ali aquela igreja falando a respeito do que é básico para a questão de salvação da alma do homem. E o que é básico é exatamente a expressão chamada graça, pela graça. A palavra graça, na língua grega, ela tem um sentido muito especial. Ela significa favor não merecido. Ou seja, embora o homem não mereça, mas ele não tem mérito algum, mas Deus, pela misericórdia dele, pela graça dele, então dispensa esse favor não merecido. Isso é totalmente o contrário do que muitas vezes as pessoas pensam com relação à questão de méritos próprios para alcançar salvação, para alcançar perfeição e até mesmo para alcançar o descanso da alma. Agora, não é bem assim, porque o próprio versículo, a própria carta que o apóstolo Paulo escreve, se nós continuarmos no versículo seguinte, nós vamos ver que a salvação, ela é somente pela graça e a misericórdia de Deus, mas não por questão de merecimentos humanos. Por exemplo, o texto bíblico no versículo 9, que é o versículo seguinte, ele diz exatamente assim, ele diz assim, não vem das obras, ou seja, a salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie. Por que não pelas obras e para que ninguém se glorie? Porque as pessoas vão pensar o seguinte, eu estou contribuindo mais, eu estou trabalhando mais, eu estou realizando mais obras, então eu tenho mais merecimentos. E outros vão dizer, mas por que outro tem mais merecimento e eu tenho menos merecimento? Então, o apóstolo Paulo deixa claro que aquilo que leva Deus a nos alcançar pela sua salvação não são méritos nossos, mas é em função da nossa necessidade que temos desse favor não merecido da parte de Deus. Interessante que o apóstolo Paulo um dia escrevendo também para esclarecer melhor a respeito da salvação, que não é pelas obras e sim pela graça de Deus, ele escreveu aos Romanos, na carta que ele escreveu aos Romanos, né, do apóstolo Paulo, capítulo 4, versículo 4, e ele diz assim, ora, àquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Então o galardão, a dívida aqui, é a dívida do pecado. O homem, quando peca, ele está em dívida diante de Deus. Então, em razão disso,
o apóstolo Paulo deixa bem claro esse aspecto relacionado àquele que faz qualquer obra no sentido de angariar méritos para a salvação. Então, essa pessoa, ela vai ficar sempre em dívida diante de Deus, ou seja, ela não será alcançada pelo galardão imputado por Deus. Então, mais uma prova de que a salvação não é, portanto, pelas obras, como o apóstolo se referiu na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 9, que nós mencionamos anteriormente. Ainda na carta aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 1 e o versículo 2, olha o que o apóstolo Paulo fala com relação à questão de salvação pela graça de Deus e não pelas obras. Vamos ver o que ele fala. Ele diz assim: porque justificados, pois, por meio da fé, tenhamos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o versículo 1. E o versículo 2 diz assim: pelo qual, Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, nós não nos gloriamos por praticarmos mais ou menos obras, não. Nós nos gloriamos exatamente por causa da esperança da glória de Deus. Isso, portanto, é uma prova muito clara no versículo bíblico de que realmente a nossa salvação não depende de qualquer mérito nosso, mas tão somente da graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também o próprio apóstolo Paulo, escrevendo ainda aos Romanos, porque Paulo, quando ele escreveu aos Romanos, ele escreveu para falar sobre isso, sobre justiça, sobre a questão de salvação pela graça de Deus e não pela justiça das próprias leis. Não é nesse sentido. Ele então escreveu no capítulo 6, verso 14, sobre a questão ainda de salvação pela graça do Senhor. Ele disse assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, quem está debaixo da graça, quem está debaixo desse favor não merecido da parte de Deus, quem está confiando somente nos méritos do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse então não está debaixo de uma lei. Ele não vai ser julgado por uma lei, ele não vai ser condenado por uma lei, mas ele vai estar debaixo da graça, ou seja, ele vai estar justificado pela fé no Senhor Jesus. Lembrando sempre o primeiro versículo que nós lemos: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, ou seja, não é mérito do homem a salvação, mas ela é um mérito que vem de Deus. Você diz assim, é dom de Deus, ou seja, é uma dádiva de Deus. É algo que Deus nos dá, ainda que não mereçamos, mas Ele nos dá isso. Isso é só para te esclarecer, a respeito da questão de como fica a sua vida na questão de salvação, de você agradar a Deus e de dizer o que eu estou fazendo é agradável a Deus. O apóstolo Paulo também, quando ele escreve uma carta a um dos seus acompanhantes, dos seus companheiros, que se chamava Tito. Tito era um companheiro de Paulo nas viagens dele. E ele então escreve para Tito, falando a respeito desse assunto, dando assim uma palavra final a respeito desse assunto, quando ele diz assim, na carta a Tito, no capítulo 3, no verso 5 e no verso 7. É o que nós vamos ler aqui agora. Ele diz assim nessa carta: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem regeneradora e da renovação do Espírito Santo. Então não foi mérito nosso, mas a lavagem regeneradora, exatamente daquilo que vem do Espírito Santo. E ele conclui dizendo para Tito que, para que, sendo justificados pela sua graça, a graça de Jesus, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então nós somos herdeiros de uma vida eterna, sim, quando nós recebemos a graça salvadora de Deus. Quando Ele vem a nós como um favor não merecido, nós não tivemos merecimento algum, mas Ele veio a nós
pela graça salvadora do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O próprio apóstolo Pedro, quando ele escreve para a igreja, relaciona Pedro, o apóstolo Pedro, ele escreve para a igreja, falando a respeito de salvação. Ele escreve muito bem na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 2, quando ele diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para a obediência e para a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Então, a graça e a paz são multiplicadas quando nós cremos numa salvação que ela veio pela presciência de Deus. Sabe o que é presciência? Presciência é pré-conhecimento, ou seja, antes de nós nascermos, o Senhor nos conheceu, Deus nos conheceu antes. E Ele nos preparou uma salvação. E essa salvação Ele preparou para tantos quantos são capazes de confiar na sua graça. Um dos atributos de Deus para nos salvar foi exatamente a graça de Deus, a sua misericórdia. O que nos levou a atrair a salvação de Deus não foi qualquer estado nosso que nos tornasse merecedores, mas pelo contrário, foi o nosso estado de necessitados, de pobres necessitados da graça de Deus, que atraiu o olhar misericordioso de Deus para nos salvar. Então, esperamos que com esses textos bíblicos que nós citamos, você examine, sim, pega uma Bíblia, examine os textos e você vai entender perfeitamente essa doutrina básica das Escrituras, que é exatamente a salvação pela graça do Senhor Jesus e não pelas obras. Então, eu desejo que você aproveite bem este assunto, que seja uma bênção para a sua vida, que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.